Bom dia, meu nome é Priscila e agora eu vou apresentar meu projeto final de design de mídia digital, que teve como pesquisa a digitalização do corpo e da moda e a metodologia e experimentação. Reuni esses experimentos que vocês estão vendo nessa sala virtual, nessa exposição virtual, e vocês podem interagir como quiser, andar pela sala, escolher seu avatar. Então, primeiro eu vou falar um pouco da minha pesquisa, até chegar ao desenvolvimento dessa sala e fazer uma visita guiada. Mas o que seria a digitalização do corpo e da moda? Primeiro é preciso entender o corpo e a moda física. O corpo faz nos sentirmos muito potentes, nos relacionamos através dele, nos comunicamos, escutamos, nos locomovemos. Vivemos muitas possibilidades através do corpo. Ele nos permite estar no mundo. Ao mesmo tempo, o corpo se declara com nossas limitações, de comer, dormir e se aquecer. O sentido do que é corpo pode ser muito discutido, mas no sentido mais amplo, o corpo é uma interface entre o sentido do eu e a projeção externa. É a materialidade de si mesmo. É por onde a gente experiencia o mundo e por onde nossas sensações se revelam. O corpo, então, pode ser muito mais que nossa pele e nossos órgãos. Pode ser um discurso simbólico que a gente carrega com a gente. O nosso vestuário, nossa linguagem corporal, ou até mesmo o contexto e o espaço que nós estamos ocupando. O corpo pode ser nosso entorno. Durante minha pesquisa sobre corpo, descobri também a teoria corpo e mídia das pesquisadoras brasileiras Helena Cates e Cristina Greiner. Nos estudos sobre corpo e mídia, se descobriu que o corpo é mídia de si mesmo. Então existe um movimento de informações que acontece o tempo todo e que muda o corpo e o ambiente. O corpo, então, é um fluxo imparável. Denominei meu projeto com o nome Corpo e Mídia, inspirado nessa teoria, já que a digitalização do corpo e da moda intensifica ainda mais o corpo, que é mutável, que pode ser criado, pode ser alterado, que está em constante mudança e está sempre se descobrindo. E como nossas próprias relações com o nosso corpo mudam com o tempo e com o contexto, em isolamento, por exemplo. E a gente está cada vez mais online, então quais são as alternativas para a gente realmente se sentir mais presente no digital? Mas e a moda? A moda é diretamente ligada ao corpo. A moda é um discurso simbólico do corpo, ainda mais que a moda e o vestuário é inerente ao nosso corpo, o corpo contemporâneo. Além disso, a moda também propõe explorar autoexpressão e individualidade, em potencializar o nosso corpo. E muitos estilistas desconstroem a ideia do corpo convencional, brincam com formas e conceitos. Alguns estilistas desconstroem a ideia de corpo simétrico e criam roupas desproporcionais. Já Hussein Chalayan é um dos precursores a explorar a relação da tecnologia com a moda. As roupas de Chalayan transitam entre o high-tech e o orgânico e envolvem o corpo. São como uma extensão da forma humana. É quase que um híbrido entre nós e esses objetos, essas roupas e essas tecnologias. Mas então o que seria corpo digital? A tecnologia já está intrínseca ao nosso cotidiano. O celular, por exemplo, é praticamente uma extensão do nosso corpo. Mas se a gente identificar outras formas de corporificar nossa presença digital também. A nossa presença além de uma telinha 2D do Zoom ou do Google Meet. A moda está sempre em busca de inovação. E ela já está caminhando para a sua digitalização, a moda digital. Moda digital é um conceito novo que é essencialmente a moda atravessada e emergida por novas tecnologias. A criação de roupas com softwares 3D, a aplicação dessas roupas por realidade aumentada e inteligência artificial. Pode ser, por exemplo, uma roupa visualizada e simulada para parecer uma roupa real, ou não, uma roupa totalmente nova e digital que não poderia ser feita manualmente. Embora você não possa usá-la, pode ser considerada uma arte digital e pode haver um mercado genuíno para isso. Pode parecer também uma tendência mirabolante, mas não está tão distante do que temos hoje. A ação de filtros digitais no Instagram cresceu significativamente e já faz parte da linguagem digital. Filtros que enfeitam o rosto, adicionam maquiagem e distorcem traços é algo usado cotidianamente. Um exemplo comum também são as skins, roupas para personagens de jogos. E várias marcas de roupas fazem parcerias com jogos para criarem suas skins, vendendo tanto essas skins, mas também impulsionando a venda de produtos físicos dessa marca. Então traz essa possibilidade de se expressar de uma maneira diferente no online e no mundo físico, offline.
Além disso, não há limite na possibilidade de estrutura e de materiais para se usar no digital. Podemos alterar a física do ambiente, como a gravidade e propriedades do próprio tecido. Além disso, não há limitações de qual corpo usar. Pode ser diretamente aplicado em uma foto de qualquer corpo, usada como um filtro em tempo real, ou ser colocado em um avatar digital. Você pode criar seus próprios avatares digital. É importante também citar que todo o setor da moda está sob uma revisão de consciência, com os consumidores abrindo os olhos para o problema da sustentabilidade. A indústria têxtil é uma das mais prejudiciais ao meio ambiente, então a moda digital pode atuar em uma marca de roupa física também. Isso porque o 3D possibilita que você crie peças piloto digitalmente antes de fabricá-las, economizando tecido, tempo, mão de obra têxtil e dinheiro. No contexto de pandemia que a gente está, muitos desfiles já estão acontecendo virtualmente, então os espaços têm sido redefinidos também. Os metaversos, por exemplo, são espaços interativos virtuais. Isso permite que as pessoas interajam entre si em um espaço virtual, que pode ser um desfile, uma exposição ou até mesmo uma loja. A possibilidade de trazer aquela experiência do cliente e da identidade da marca de uma loja física para uma loja virtual, então, ficou maior. Durante e depois dessa extensa pesquisa sobre digitalização do corpo e da moda, comecei a minha experimentação. Me mantive muito livre para experimentar durante o projeto, com diversas mídias e tecnologias. Primeiro, desenvolvi experimentos com sensor de movimento, Kinect. Utilizei programas como Processing Touch Design para programar interações com o Kinect. Pratiquei também muito com o Clo 3D, que é um software de modelagem 3D de roupas, e com o Blender também. E por fim, usei o Mozilla Hubs, que é essa plataforma colaborativa que permite você criar salas virtuais. Pensei também sobre a expografia dessa exposição virtual. Teve vários experimentos que não mostrei na exposição porque foram mais parte de um estudo mesmo de software, como experimentos no Clo 3D que eu mostrei na parte de pesquisa. E também descobri as NFTs, tokens não fungíveis, que muito resumidamente são artes digitais vendidas com criptomoedas através de uma cadeia de dados segura, a blockchain. É uma maneira rápida e sem intermediação de terceiros para vender artes. Essa NFT que fiz, por exemplo, foi feita no Clo 3D, no Blender. A estampa foi realizada no Processing e no Hydra. O Hydra é um programa web de programação criativa de visuais e também usei o After Effects. E ela foi vendida na primeira exposição em Tesos, que é uma criptomoeda mais sustentável, que se chama Pupila Dilatada. Agora eu vou fazer uma visita guiada nessa exposição, para vocês entenderem melhor de cada experimento. A organização dessa exposição eu mantive mais ou menos como o meu raciocínio durante o projeto. Então, primeiro eu começo com essa frase: o corpo é uma interface entre o sentido do eu e a projeção externa, é a materialidade de si mesmo. Mas e o corpo em um contexto digital? Ou seja, por essa pesquisa toda que eu tive, eu interpretei corpo como uma materialidade de si mesmo. Mas no contexto digital não existe matéria, pelo menos não matéria física, né? Uma matéria tocável. E aí, entendendo que o corpo também é um discurso simbólico, é a roupa, é nossa linguagem corporal, pode ser um desenho que a gente faz com o corpo, eu comecei a traduzir isso para os meus experimentos. Nesses primeiros experimentos, eu fiz com Kinect e Processing, e nesse caso, eu programei o Kinect para detectar o ponto mais próximo dele, que nesse caso seria mais ou menos a altura da minha mão. Então, com a minha mão, eu consigo fazer alguns desenhos no espaço. Os desenhos são basicamente a trajetória do meu corpo se desenhando no espaço, né? Então, eu acho legal como que essa forma pode se desprender de um desenho, de um traço retinho, porque esses tremidos e esses glitches são quase que inevitáveis nesse digital. E também tem a questão da consciência corporal, de você não conseguir desenhar exatamente o que você tem na mente. Porque cada corpo tem sua maneira de se movimentar no espaço, né? Eu trago também a questão do Action Paint para o contexto digital. A pintura com movimento, os desenhos com movimento do corpo. O código usado foi de um livro que tem vários tutoriais com Kinect Processing e fiz algumas modificações na função da linha e do traço
e do background, como se estivesse experimentando com pincéis e cores. Agora, pensando na moda como um discurso simbólico, eu já parti para esses experimentos de moda digital. Já que a moda também expressa muito da nossa individualidade, como é que seria a moda nesses espaços digitais? Como que eu estou? Como que a moda digital também pode influenciar a real? Nesse experimento eu fiz uma roupa inflável, que eu realizei no Clo 3D, e também coloquei texturas e animações no Blender. E essa em azul também um experimento com fluidos e com a roupa do Clo 3D, que realizei no Blender também. Essa roupa tem um visual mais extracorpóreo, como foi mostrado nas referências da parte de pesquisa. E minha intenção ao criar essa roupa é mostrar que ela pode ultrapassar o que é entendido por corpo, né? Na sua forma, no seu movimento que infla e desinfla, que ao mesmo tempo que remete a órgãos humanos. É quase trazer o universo da ficção científica para a roupa. E quem sabe trazer isso para a realidade um dia, de alguma maneira. Então, quais são as possibilidades que a moda digital pode trazer? Você pode brincar com a gravidade, com os tecidos irreais, com modelagens inusitadas, com fluidos. Então, eu posso criar realidades alternativas com essa nova moda. Aqui eu abordo o meu conceito inicial do projeto Corpo e Mídia, de que o corpo é mídia viva, né? Então, esses experimentos eu também fiz com o Kinect, com a programação criativa no Process. Só que agora eu adicionei no código dessa programação a minha silhueta. Cada gesto que eu faço com a mão, com um ponto mais próximo do Kinect, ele aciona um som específico, algum quadrado de alguma cor, e pode mudar também a forma da minha silhueta, distorcer ela. Para desenvolver o código desse experimento, tive que fazer diversas alterações no código inicial. O primeiro problema que tive foi que a silhueta cobria os próprios rastros da mão do ponto mais próximo do sensor. Então, tive que fazer com que esses rastros fossem guardados e desenhados simultaneamente. Então, usei a função for e o append. Depois, desenvolvi que esses rastros e movimentos da mão acionassem sons e quadrados de cores específicas. Como o nosso movimento não é literalmente reto de um ponto para outro, tive que fazer uma certa margem para detectar esses movimentos. Então, eu fiz uma espécie de menu invisível que divide a tela em 4 quadrantes. E se um movimento passa por uma área 1, 2 e 3, por exemplo, aciona um comando específico, que pode ser um som ou uma imagem. E os sons que desenvolvi são acionados de maneiras inusitadas, que trazer certa caoticidade para esses resultados. Após conseguir capturar movimentos para colocar objetos na tela, o próximo passo é a modificação da silhueta. Nesse experimento, programei um efeito de warp para gerar uma distorção na silhueta. De acordo com o movimento da sua mão, ou do ponto mais próximo do sensor, a silhueta se deforma de alguma maneira específica. Já esse experimento eu fiz no Touch Designer, um programa de Visual Script, em que eu utilizei fluidos, e que também traz uma certa deformação da silhueta. Esses experimentos trazem uma contemplação dessa mutabilidade da forma corporal. Então, é basicamente a possibilidade de modificar o espaço com o nosso corpo, de rabiscar, criar formas, sons com nossos movimentos, e de ao contrário também, o ambiente modificar o nosso corpo com esses efeitos de deformações da silhueta. Tem esses experimentos com projeção, que fiz antes do projeto final. Acho que achei interessante incluir, porque eu acho que tem a ver sobre essa digitalização do corpo e da moda, de como o digital pode alterar o físico e o físico alterar o digital. Já que a imagem digital do projetor se altera de acordo com o relevo do objeto físico, com a distância da projeção, e como o objeto também se altera, se tornando quase roupas estampadas. Já aqui está acontecendo um desfile, e esse desfile eu juntei 2 modelos de vestíveis que fiz em low poly no Clo 3D, né, em polígonos reduzidos, e estampei alguns desenhos do Kinect Processing. Eu quis colocar esses 3D na sala, mesmo que em low poly, porque traz uma capacidade maior de imersão, né? O próprio processo de fazer a modelagem 3D também tem um senso de construção da forma. As animações foram feitas no Mixamo,
Esse movimento do desfile e o 3D também me remete a uma sensação de jogo, né? E a moda digital também é uma maneira de gamificar a moda, através da interatividade nesses espaços virtuais e trazer uma experiência mais lúdica. E nesse experimento eu juntei uma série de outros e fiz uma mistura de vários programas, que eu usei o TED Designer, o Kinect junto ao Processing, e no Processing mesmo eu criei esse ambiente 3D. Então eu fiz vários cubos e várias formas de 3D, programei dentro do Processing para ficar com essa textura da minha silhueta, que é detectada pelo Kinect, e pelas minhas trajetórias da mão, né? E essa foi a primeira experiência com 3D que tive nesse projeto, em que passei os experimentos 2D do Processing para o 3D no Processing, e o tridimensional se aproxima da noção de corpo, de escultural, de movimento, então sempre pensei em experimentar com 3D nesse projeto. A arquitetura desse espaço eu também fiz no Blender, e eu achei interessante porque ela era de outra maneira, mas eu tive que reduzir os polígonos para subir nessa plataforma do Mozilla Hubs, então ficou nessa aparência desses triângulos flutuantes. E os sons também que eu fiz cria ambientação para essa exposição, e eu realizei esses sons no Reaper e no AudioTube. E por fim, eu coloquei esses experimentos nesse metaverso, que vai ficar disponível para visita e que você pode acessar também com um óculos de realidade virtual, caso você tenha. E os metaversos, eles promovem uma maior interação e uma maior aproximação para nossa presença no digital. A imagem hoje em dia é quase que um complemento do nosso olhar, e o 3D traz a imagem de uma maneira mais imersiva, já que o cérebro reconhece essa luz, essa sombra, e simula uma espacialidade. No contexto que a gente está agora, o isolamento trouxe uma rotina social de trabalho cada vez mais atrelada ao digital. E com isso a gente tende a procurar formas mais poderosas de expressar nossa individualidade, que é intermediado por essas mídias digitais. E é sempre bom se manter crítico às inovações e tendências, mas não tem como cair no negacionismo delas. As experiências e espaços digitais mais imersivos têm se expandido e vai se expandir, então devemos experimentar isso. E essas experiências digitais devem se tornar mais significativas para a gente, realmente fazer com que a gente se sinta presentes nelas. Por fim, queria agradecer a todos que assistiram até aqui, e meu professor orientador João Bonelli, e todos os outros professores, e todos que acompanharam o meu projeto de alguma maneira.